Boa noite. Eu vou ler um textinho de Emmanuel, do livro Rumo Certo, psicografado por Chico Xavier. Familiares e amigos. No turvelinho das preocupações em torno dos familiares queridos, pausemos, de algum modo, para enxergá-los, não com os olhos da afeição possessiva, e sim na posição de criaturas de Deus, como são, tanto quanto nós. Queríamos, talvez, que eles crescem por nossos padrões, no entanto, possuem caminhos outros pelos quais chegarão às mesmas fontes da fé em que se nos apoia a existência. Aspirávamos a tê-los no mesmo trabalho que mais se nos adapta à maneira de ser. Todavia, nem sempre se destinam a fazer aquilo que nos compete realizar. Anelávamos situá-los nos figurinos de felicidade que nos parecem mais justos e aconselháveis. Entretanto, permanecem guiados pelo governo da vida para outros tipos de felicidade que ainda não chegamos a conhecer. Por tudo isso, aprendamos a observar os entes amados, criaturas independentes de nós, orientadas frequentemente noutros rumos e matriculadas em outras classes na escola da existência. E, acima de tudo, reconhecendo quão importante se faz a liberdade para o desempenho das obrigações que nos foram assinaladas, saibamos respeitar neles a liberdade que igualmente desfrutamos perante as leis do universo, a fim de crescerem e se aperfeiçoarem na condição de livres filhos de Deus. Bom, o que a gente pode tirar de lição desse textinho de Emmanuel, né? Quantas vezes nós tentamos fazer os nossos familiares, os nossos amigos, a seguirem no mesmo caminho que nós seguimos? Porque ficamos preocupados, né? Aí queremos impor nossas ideias, nossos pensamentos, queremos direcioná-los, né, aos nossos ideais. Falar assim, é por aqui que você deve seguir, é assim que você deve fazer. Só que não é bem assim, né, que as coisas funcionam. Porque por mais que sejam familiares, por mais que sejam amigos, as pessoas têm o seu livre-arbítrio, as pessoas têm as suas escolhas. E mais que isso, cada um tem o seu tempo, né? Muitas vezes não vai ser agora que eles vão escutar os nossos conselhos, mas pode ser daqui a alguns anos. Quantas vezes nós tentamos trazer os nossos familiares para a casa espírita, né? A minha mãe mesmo, aquela ali é minha mãe, para me trazer aqui para a casa de Francisco foi uma luta, foi um trabalho de uma vida inteira. E só depois dos 20 e poucos anos que acabei vindo para cá, né? Mas por que isso acontece? Porque cada um tem o seu tempo, né? Igual Jesus disse pro senador Públio Lentulus, que foi uma das encarnações de Emmanuel, Jesus disse para ele, né? Você pode me seguir agora ou daqui a alguns milênios. Porque Jesus sabia que de um jeito ou de outro, o senador Públio Lentulus, que agora é o Emmanuel, no livro, está no livro há 2000 anos, Jesus sabia que um dia ele iria segui-lo. Se não fosse nesse momento, seria daqui a milênios. E é isso, cada um tem o seu tempo. Bom, vou fazer uma oração, então, para dar continuidade à palestra oficial. Vamos fechar nossos olhos. Amado Mestre Jesus, peço para que o Senhor abençoe e proteja cada um que se dispôs a vir aqui esta noite, que estas bênçãos se estendam aos nossos familiares, aos nossos amigos, que a luz divina possa tocar os nossos corações todos os dias de nossas vidas e possamos encontrar a paz, até mesmo nos dias mais turbulentos, e que possamos seguir no caminho do bem, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, agora sim, vamos dar início à palestra oficial com Jorge Bombonato, que falará do tema O Duelo.
Senhoras, senhores, meus caros amigos, meus irmãos de ideal espírita, é mais uma vez uma alegria retornar a esta casa para trazer um tema para ser visto, analisado à luz da doutrina espírita. Queremos pedir a Deus que permita que tenhamos o auxílio dos amigos espirituais para que a nossa fala possa ser clara e compreendida, e que costumamos dizer que se uma palavra, uma mensagem, uma frase, um pensamento que aqui for levado a conhecimento possa permitir que alguém melhore alguma coisa na sua vida, nós estaremos nos considerando regiamente recompensados. Iniciamos a nossa fala com uma pequena historinha. O casal voltava para casa no seu trabalho quando encontrou na sua sala uma reunião um tanto estranha. Nesta reunião estavam presentes os grandes inimigos do ser humano. Ali estavam a preguiça, a luxúria, a cobiça, a gula, a ira, a cólera, a vaidade, a inveja, o egoísmo, o orgulho, todos reunidos ali na sala. Um deles tomou a palavra e disse: nós estamos aqui para que vocês escolham um de nós que deve sair definitivamente da sua vida, desaparecer da sua vida. Vocês façam a escolha. Eles se retiraram, uns minutos depois voltaram e a escolha estava feita. Eles disseram: nós queremos que o orgulho saia da nossa vida. Então, o orgulho se dirigiu à porta para sair, ao que todos os outros o seguiram. Todos. O que nós podemos entender dessa pequena história? Que o orgulho provavelmente seja a causa de todos os outros problemas e de todos os outros grandes embates que realizamos em nossa vida. E hoje nós vamos falar de um dos costumes, esse costume que nós consideramos o mais nefasto para o ser humano, que criou coisas absurdas, como o duelo, o tema da nossa noite. O duelo, meus amigos, se nós formos ver pelo dicionário, vamos encontrar uma definição que nos diz que é uma luta previamente ajustada entre duas pessoas em campo aberto, na presença de testemunhas com armas iguais escolhidas pelo ofendido, e que tem por objetivo o desagravo da honra de um dos combatentes. Cada duelante poderia ter um ou mais padrinhos que o assessorariam. Cada duelo teria que ter um juiz imparcial, que obedeceria às regras previamente estabelecidas. Poderia morrer um ou até os dois duelistas, por falta de socorro proposital. Mesmo que tivesse um médico, não poderia assistir porque era uma questão de honra. A pessoa teria que morrer por uma questão de honra. No Brasil, o duelo foi proibido no florescer do Império por portaria no dia 27/9/1824. Os duelos, meus amigos, eles surgiram na Europa no tempo da Idade Média, como uma forma de desagravo, de honra entre dois nobres da corte, que por motivos diversos se desentendiam e se julgavam ofendidos em sua honra. Olhando na visão espírita, nós vamos ter no Livro dos Espíritos, na questão 757, Kardec pergunta aos espíritos do mundo maior: pode-se considerar o duelo como um caso de legítima defesa? E os espíritos respondem: não. É um assassínio, é um costume absurdo, digno dos bárbaros. Com uma civilização mais adiantada e mais moral, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo quanto os combates que antigamente se consideravam como o juízo dos deuses. Na questão seguinte, 758, Kardec pergunta: pode-se considerar o duelo como um suicídio?
por parte daquele que, conhecendo a sua própria fraqueza, tem quase certeza de que sucumbirá? É um suicídio, afirmam os espíritos. E quando as possibilidades são as mesmas, insiste Kardec, para ambos os duelistas, haverá assassínio ou suicídio? Um e outro. E Kardec comenta, em todos os casos, mesmo quando as probabilidades são idênticas para ambos os combatentes, o duelista incorre em culpa, primeiro porque atenta friamente e de propósito liberado contra a vida de seu semelhante, e depois porque expõe inutilmente a sua própria vida, sem que isso haja proveito para absolutamente ninguém. Na questão seguinte, 759, que valor tem o que se pode chamar ponto de honra em matéria de duelo? Orgulho e vaidade, dupla chaga da humanidade. Mas não há caso em que a honra se acha verdadeiramente empenhada, em que uma recusa fora covardia? Isso depende dos usos e costumes. Cada país e cada século tem a esse respeito um modo de ver diferente. Quando os homens forem melhores, estiverem mais adiantados em moral, compreenderão que o verdadeiro ponto de honra está acima das paixões terrenas, que não é matando e nem se deixando matar que se repararão os agravos. No comentário, Kardec ainda diz, há mais grandeza, verdadeira honra em confessar-se culpado quando o homem cometeu alguma falha, ou em perdoar se do seu lado esteja a razão, e qualquer que seja o caso, em desprezo aos insultos do que não podem ser atingidos. O Espiritismo argumenta ainda, meus caros amigos, contra o duelo. De acordo com a doutrina espírita, o duelo é uma prova de covardia moral, pois o duelista não suporta as ofensas. O duelo também não está em acordo com as leis naturais, que são amor, justiça e caridade. O duelo comporta dois tipos de atentado à vida: suicídio e assassinato. O duelo é um estágio atrasado da humanidade, um costume absurdo que será eliminado à medida que a civilização evolua moralmente. O duelo é uma atitude de quem vive competindo com os outros e mora na inquietação por causa disso. Nós temos ainda para ilustrar uma comunicação mediúnica que fala sobre o duelo, e ela está na Revista Espírita de 1861. E essa comunicação se deu em Bordeaux, em 21 de novembro de 1861. E o Espírito nos diz, de uma forma contundente, o homem, o espírito encarnado, pode estar na vida. Isso é muito importante que a gente obedece, que a gente observe. Em nossa vida na Terra, a nossa missão, nós temos missão, progressão ou punição. Estamos na nossa reencarnação, com certeza, com uma dessas três, ou talvez com as três: missão, progresso ou punição. É necessário que saibais que o estado de missão, progressão ou punição deve, sob pena de recomeçar a prova, chegar ao término fixado pelos desígnios da Suprema Justiça. De forma alguma nós podemos antecipar o final dessa nossa existência. Adiantar por si mesmo ou por provocação o instante fixado por Deus para entrar no mundo dos espíritos é, pois, enorme crime. O duelo é ainda um crime maior porque não só é um suicídio, mas além disso, um assassinato frio, premeditado. Eu fico imaginando naquele tempo, quando a pessoa era desafiada ou aceitava esse desafio, e aquilo ocorreria umas horas adiante, eu fico imaginando qual era a sensação que essa pessoa sentia nesse momento, sabendo que em pouco tempo ela iria matar ou morrer. Coisa absurda, né? Se eu te digo, continua o nosso amigo duas vezes criminosos aos olhos de Deus são os duelistas. Duas vezes terrível será a sua punição, porque nenhuma escusa será admitida, desde que por eles tudo foi calculado friamente e premeditado.
Para não sucumbir a essa terrível tentação, só necessitais de humildade, sinceridade e caridade para com o vosso irmão em Deus. Do contrário, só sucumbis pelo orgulho e pela ostentação. Só o orgulho é, pois, o guia de quase todos os duelistas e não é um caso de honra. Continuando, ele nos diz: ó, meus amigos, crede todos que o duelo é uma terrível e horrorosa invenção dos espíritos maus das trevas e perversos, uma invenção digna do estado de barbárie que aflige ao máximo o nosso Pai, o Deus tão bom. Cabe a vós, espíritas, ele nos faz um alerta, combater e destruir tão triste hábito, esse crime indigno dos anjos das trevas. Cabe a vós dar o nobre exemplo da renúncia a despeito de tudo e de tão funesto mal. A vós, espíritas sinceros, cabe compreender a sublime palavra de dever, honra e coragem. E Deus falará por vossas vozes. Cabe-vos, enfim, a felicidade de semear entre vossos irmãos os preciosos grãos para os nós ignorados em nossa existência terrena, através do Espiritismo. Meus amigos, depois da colocação da visão espírita do duelo, nós queremos trazer para a nossa atualidade, para falar um pouquinho sobre o duelo agora, das nossas vidas. A evolução da sociedade e a mudança dos valores e normas sociais levaram a novas formas de duelo. O duelo hoje, ele se dá de uma forma muito mais intelectual do que física. Na atualidade, a ideia do duelo evoluiu significativamente, saindo do embate físico, aquele de se matar ou morrer com armas, para um enfrentamento mais amplo de ideias e opiniões. Embora a forma tradicional do duelo com armas seja praticamente inexistente, a competição e o confronto continuam presentes em nossas vidas, todos os dias. Nós vemos todas as horas duelos por palavras e ideias, confronto verbal, palavras que se tornam armas, principalmente através de redes sociais. Nietzsche já dizia que em indivíduos a insanidade ela é rara, mas em grupos, partidos e nações e épocas ela é uma regra. Nós vemos, meus amigos, os duelos políticos e sociais, principalmente o duelo político, estamos vivendo muito hoje em dia na divisão entre dois grupos antagônicos, onde as pessoas não medem as consequências para a agressão uma com as outras. Conhecemos casos em que há brigas familiares, em que pais e filhos se separam. E conheci um caso assim, em que o filho devolveu a chave da casa aos pais, que não apareceria nunca mais, em função de divergências políticas. Esse é o verdadeiro duelo que se estabelece hoje em dia. E temos ainda esses duelos econômicos, inclusive em casos de mercado, que conhecemos um pouco porque militamos nessa área, em que empresas usam estratégias agressivas, às vezes, para enfrentar o confronto de interesses, usando, às vezes, calúnias, difamações contra o seu oponente para vencer. E nós costumamos dizer que toda a luta, o trabalho feito em nome da sua empresa, ele é bem-vindo, ele deve ser exercido, mas não a qualquer custo. Sempre precisamos analisar o que isso vai representar para a gente. O que é que isso pode representar? Os duelos em redes sociais, trocas de acusações e ofensa, o uso de memes e informações falsas e a polarização em redes sociais. Isso são exemplos dos duelos que ocorrem todo dia. E nós estamos assistindo. E o que falar então, meus amigos, de uma tristeza muito grande quando falamos nas brigas
até de trânsito. Quando nós vemos pessoas, às vezes porque houve um descuido, uma fechada, como se fala, ou algum desrespeito a uma regra de trânsito, as pessoas partem para agressão. E assistimos, acho que todos vocês viram, porque passou tantas e tantas vezes na televisão que eu já tinha até prometido que eu não queria assistir. Duas pessoas que se desentenderam no trânsito, pararam o carro, uma na frente, né, e vieram se encontrar no meio do caminho. Um jovem e um senhor idoso. O jovem agrediu o senhor idoso fisicamente. E esse senhor sacou de uma arma e matou o jovem, de 20 e poucos anos. Vocês imaginam o tamanho da tragédia que isso representa na vida dessas famílias? Isso foi baseado única e exclusivamente em orgulho. Não há outra forma de justificar por que as pessoas se matam por causa de uma discussão movidas pelo orgulho. São duelos que acontecem hoje em dia. Por que o mal às vezes nos atrai tanto em detrimento do bem? Eu vou citar um exemplo. Se nós formos observar a história, nós vamos encontrar personagens que praticamente viraram quase que ídolos das pessoas. Nós vamos encontrar um Che Guevara, que a história conta que precisava se livrar de um certo jornalista que estava preso, mas ninguém tinha coragem de matá-lo, e ele confessa: eu fui lá e dei um tiro na nuca dele, friamente. Essa pessoa, se de repente vira um exemplo para a juventude, se vê as camisetas, que eu assisti isso em outros países, a sua figura estampada na camiseta. Por que temos essa sensação, ou essa tentação, ou essa tendência de transformar as pessoas, às vezes, em exemplos e ídolos, quando são exemplos tão nefastos? Se vemos aqui no Brasil grupos como Lampião, lá do Nordeste, eram pessoas que assaltavam, matavam, estupravam, roubavam e andavam pelo interior. Vocês imaginam o desespero das pessoas quando viam chegar aquele pessoal armado até os dentes, tomando conta das fazendas, né? Hoje assistimos seriados em que às vezes transferem para as pessoas uma ideia quase que bonita, quase que criativa. Que triste isso. Como nós podemos saber, meus amigos, e como nós podemos estabelecer uma diferença? Eu vou citar um exemplo contrário apenas para ilustrar. Quem de vocês já ouviu falar em James Harrison? Eu não tinha, confesso, não sabia. Eu vou dizer quem foi James Harrison. Foi um doador de sangue australiano cuja contribuição salvou mais de 2 milhões de bebês. Ele faleceu aos 88 anos, em 17 de fevereiro agora desse ano, enquanto dormia em sua casa de repouso em Nova Gales do Sul, na Austrália. Aos 14 anos, esse senhor Harrison passou por uma cirurgia torácica que exigiu múltiplas transfusões de sangue. Grato por ter sobrevivido, ele prometeu começar a doar sangue ao atingir a maioridade. Aos 18 anos, iniciou suas doações e pouco depois os médicos, vejam vocês, descobriram que o seu sangue continha um anticorpo raro, um anti-D. Esse anticorpo essencial para prevenir doença hemofílica de recém-nascidos, o DHRN, uma condição grave que pode ser fatal para os bebês. Durante 6 décadas, Harrison doou sangue mais de 1.100 vezes, ajudando a desenvolver uma injeção que combate o DRNH. Sua dedicação permitiu que milhões de mães e bebês recebessem tratamento adequado, salvando aproximadamente 2,4 milhões de vidas. Em reconhecimento ao seu altruísmo, Harrison recebeu a medalha da Ordem da Austrália em 1999. E ele continuou a doar sangue regularmente até os 81 anos, quando atingiu o limite permitido para adoção. Sua filha expressou orgulho pela jornada do pai e pelo impacto positivo que ele teve na vida de tantas famílias. James Harrison será lembrado como um herói cuja generosidade e compromisso salvaram a vida de milhões.
Vejam vocês que diferença. Quase não ouvimos falar de Sabin. Desenvolveu a vacina contra a paralisia infantil. Pessoas maravilhosas que vieram ao mundo, talvez missionários, trazendo maravilhas, fazendo maravilhas, não são lembrados. Ao passo que, às vezes, marginal, um acelerado qualquer, às vezes tem até a nossa admiração. Meus amigos, nós fazemos a comparação com as disputas nos duelos dos dias de hoje. É impressionante. O duelo no fanatismo religioso, esse é muito comum e nós entendemos às vezes que temos às vezes problemas e somos às vezes vítimas. Há pouco tempo atrás me passaram um pequeno videozinho onde mostrava um padre que numa prece que fazia de madrugada, assistido por milhares, talvez milhões de pessoas, ele falava: não vão à casa espírita, porque na casa espírita vocês vão encontrar o demônio. O demônio está lá, e ele é travestido de muitas formas, que ele poderá se mostrar até muito interessante e atender até os seus pedidos. Mas depois virá a cobrança, e a cobrança será terrível, porque o demônio depois cobra. Que tristeza ouvir isso. Quando nós militamos a doutrina espírita, graças ao bom Deus, tivemos a felicidade de conhecê-la há 29 anos atrás. E fui 45 anos católico, faz a soma aí, vai dar um número bem grande. Então, 29 anos, percorri, graças a Deus, parte do mundo, fui participar de congressos fora do país, na França, em alguns locais, em Portugal, no Brasil. Leio, estudei 20 anos as obras espíritas e eu garanto para esse trem abençoado, não existe demônio na casa espírita. Até porque nós não acreditamos em demônio. Por quê? Por que nós não acreditamos? Veja bem, na questão 131, Kardec pergunta: há demônios nos sentidos que se dá a essa palavra? E os espíritos superiores respondem: se houvessem demônios, seria obra de Deus, mas porventura Deus seria justo e bom se houvesse criado seres destinados eternamente ao mal e a permanecerem eternamente desgraçados? Seria bondade de Deus? E Deus é amor. Por demônio devemos entender os espíritos impuros, com a diferença de que o seu estado é transitório. E pela lei da evolução eles voltarão ao bom caminho, porque todos nós somos herdeiros das benesses de Deus. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá, já disse Jesus. Então, meus amigos, nós nascemos todos iguais, simples e ignorantes, no sentido de não conhecer, desenvolvendo essas nossas capacidades ao longo de muitas e muitas existências, através da palavra abençoada da reencarnação. E ali nós vamos aparando as nossas arestas. E existem espíritos comprometidos, sim, como existem pessoas comprometidas. Os espíritos não são nada mais do que pessoas que desencarnaram. Então existem espíritos maus, mas a diferença é que eles estão assim temporariamente. Mas um dia, pela lei do progresso, que é uma lei natural, eles voltarão ao bom caminho. E aí eles voltarão a merecer a herança de Deus. E eles, voltando ao bom caminho, deixarão de ser esses tal de demônios. Então essa ideia de demônios, meus amigos, é triste imaginar, e a gente não quer entrar no mérito exatamente dessa crítica, porque nós estamos exatamente falando que o duelo não é uma boa coisa. Então nós perdoamos e pedimos, gostaríamos muito que o Frei conhecesse a doutrina espírita. Teríamos muito prazer em mostrar a realidade, a beleza, o que é a doutrina do amor, da caridade, da harmonia entre as pessoas, do bem. Essa é a doutrina espírita. E não entendemos por que da agressão. Por que ainda esses duelos? Por que, meus amigos?
um amigo que gostava de assistir as nossas falas, às vezes na casa espírita, mas era de uma vertente católica mais na área protestante. E ele chegava no espiritismo e falava: olha, eu sou protestante, mas eu venho assistir porque eu gosto. E o pessoal dizia: seja bem-vindo, claro, fica bem, você você está muito bem, todas as religiões são boas, pode continuar, venha nos assistir, mas continue na sua fé. E ele me contava que ele chegava na outra igreja e dizia: olha, eu de vez em quando vou assistir palestra porque eu tenho um amigo. Não faça isso. Lá está o demônio. Onde é que se viu? Você nunca pode misturar as coisas. Então nós nos entendemos por que ainda o ser humano cultiva. Ali está talvez o cerne do orgulho, daquela ideia de que o ser humano ainda quer o domínio, quer ser o dono da verdade, não admite a tolerância. Nós somos intolerantes e nós vamos ver isso sempre, meus amigos, inclusive nas disputas digitais da internet. E aí as pessoas às vezes nos perguntam: mas será que nós evoluímos então? Se ainda conseguimos fazer tanta coisa errada? Se esse duelo que tanto condenamos lá atrás, hoje ele apenas se transformou? Será que evoluímos? Porque se a evolução é uma lei, nós estamos sujeitos a ela. E eu digo para vocês, nós evoluímos sim, nós evoluímos muito. Ainda precisamos aprender muito, mas apenas para citar como exemplo, eu diria, nós falamos que os vikings, antigamente, quando eles venciam uma batalha, eles tomavam uma clava, que era uma bebida alcoólica, no crânio dos vencidos. O que vocês acham disso? Ou então os soldados do Gengis Khan que foravam as paliçadas das casas com a pele dos vencidos. Precisava tirar a pele, né? Então eu vejo que nós crescemos sim, nós evoluímos. Mas ainda falta muita coisa, porque as coisas ficaram um pouco mais sutis hoje. Quando nós falamos em guerra, antigamente a gente sabia que coisa terrível, e a gente conheceu alguns locais que aconteceu isso, onde as batalhas, para citar um exemplo, entre romanos e cartagineses, onde às vezes se encontravam 20, 30 mil soldados de cada lado, e no final da batalha ficavam aí 15, 20 mil corpos estendidos, mortos. Nós fazíamos isso. Hoje vai o drone com uma bomba colocada no lugar certo, através de uma tecnologia fantástica. Já não se arriscam mais nem com o avião, agora vai o drone que não precisa piloto nem nada, mas vai causar dano, vai causar problema. E nós vemos, meus amigos, essas guerras que ainda ocorrem hoje, vemos todo dia na televisão, que coisa terrível, onde as pessoas estão morrendo de inanição, de fome, onde uns agridem, não tem lado certo. Nós costumamos falar que aquelas crianças que estão morrendo ali, de um lado ou de outro, a lágrima da criança judia é igual à lágrima da criança palestina, visto que são salgadas as duas. Que diferença tem, meus amigos? Somos seres humanos iguais. Por que nos identificamos tanto com a violência nos filmes, na TV? Quanta coisa que acontece. Quando nós vemos as lutas, inclusive, que passam na TV, onde é permitido que a pessoa destrua o outro, porque não tem regras, ela é absolutamente, tudo é permitido. E às vezes entre um round e outro, passa a pessoa com um rodo, enxugando o sangue que ficou aí. Por 15 minutos de fama, as pessoas se destroem. E eu falo que nós espíritas, e vocês sabem, nós todos entendemos muito bem que somos uma antena que capta e emite energia. Isso não dá para negar.
O que nós pensamos e o que nós fazemos, nós emitimos energia e captamos. Que tipo de energia vocês imaginam que estaria acontecendo nesse momento em que uma pessoa esmurra a outra sem dó nem piedade até poder terminar a luta, praticamente matando? Depois vem as doenças de Parkinson e outras tantas que aparecem a curto prazo, porque aquela caixa que mantém o cérebro sendo esmurrada, aquele cérebro como uma massa gelatinosa, vai batendo e vai se destruindo, rompendo as suas ligações. E as pessoas fazem isso com a maior naturalidade, usando isso como uma forma de fama, de ganhar dinheiro. Olha, meus amigos, disse Spinoza certa vez, eu fiz um esforço incessante para não ridicularizar, não lamentar e não desprezar as ações humanas, mas para compreendê-las. Mas é difícil. Em certas ocasiões é muito difícil a gente compreender as ações humanas quando as pessoas se dão a esse trabalho de se destruir uma a outra apenas para alguns minutos de fama. Diz que Deus deu os braços fortes aos homens para abraçar as mulheres e proteger as crianças e não para agredir outras pessoas. Essas guerras, meus amigos, que nós vemos pela televisão, esses bombardeios, essa destruição, essa fome, hoje, como eu falei, usando a alta tecnologia, como os drones, onde as pessoas já nem mais são coisas lamentáveis, que tiram a nossa crença, às vezes, na bondade do ser humano. Parece que tudo mal ele tende a se justificar. Como disse Einstein certa vez, só há duas coisas infinitas, o universo e a estupidez humana. Ele disse, eu não tenho muita certeza quanto ao primeiro, mas quanto ao segundo, basta ver o quanto nos destruímos, às vezes para provar que somos mais fortes. Meus amigos, já encaminhando para o final, que o nosso tempo está passando bastante rápido. O que é a coragem? Alguém disse certa vez que a coragem é a atitude de um pai, de um médico, que nega a seu filho um copo d'água, porque sabe que ele tem uma doença renal e esse copo d'água pode matá-lo. É preciso ter coragem para negar esse copo d'água. E o que é valentia? A valentia é lutar contra as injustiças, venha ela de onde vier. Você lutar contra a justiça. Martin Luther King disse, não me preocupo com o barulho dos maus, mas sim com o silêncio dos bons. Valentia, meus amigos, seria lutar contra essas injustiças. E não como era considerado lá, em outra época mais recente da nossa história, no sul, aqui na Pampa, quando às vezes havia uma briga ou um desacato qualquer, às vezes de tão insignificante, que os componentes, as pessoas se amarravam com uma corda e lutavam de faca. Normalmente morriam os dois, porque os ferimentos eram tão graves que os dois acabavam morrendo. Puro orgulho. Ofensa. Não ser capaz de suportar uma ofensa. O primeiro a pedir desculpa, meus amigos, é o mais corajoso. O primeiro a perdoar é o mais forte. E o primeiro a esquecer é o mais feliz. Se você quiser ser feliz por um dia, se vingue. Se você quiser ser feliz pela vida toda, perdoa. Você vai ver a diferença. Um dos sinais da evolução interior, quando nós entendemos que o ser humano cresceu, é quando você começa a tentar compreender as limitações do outro, ao invés de julgá-lo. Como falamos no caso do trânsito. Será que às vezes aquela pessoa que fechou você não estava indo atrás de um médico
para o seu pai que estava mal ou para o seu filho que estava engasgado em casa? Será que aquela pessoa que passou o sinal fechado não estava, às vezes, tendo um problema muito sério procurando uma ajuda? Então, às vezes, essa nossa condição essa leviandade de julgar e já tomar atitude e partir para a agressão, não seria uma fraqueza, uma coisa tão interessante do ser humano que nós ainda estamos longe de entender? Falavam lá na minha terra, quando nas festas de igreja, as pessoas se alcoolizavam, aí montavam no cavalo e às vezes davam um tiro, puxavam arma. E os parentes às vezes diziam: olha, aquele lá é um valentão. Valentão? Covardão? Covarde. Então, onde está esse julgamento, essa ideia de valentia que nós cultivamos ao longo da história, que trazemos lá do tempo da Idade Média, onde os duelos aconteciam, e ainda cultivamos esse pensamento? Precisamos erradicar, meus amigos, essa ideia equivocada de valentia. A valentia, meus amigos, sim, está sim no nosso trabalho, na nossa abnegação, na nossa dedicação à família, à nossa causa, ao nosso pequeno mundo onde nós circulamos, levar ali uma palavra de conforto para quem precisa, uma palavra de ânimo para quem está caindo às vezes. Aí sim nós estamos sendo corajosos, aí sim nós estamos sendo corretos, aí sim nós estamos mostrando que evoluímos como ser humano, como pessoa. Então, meus amigos, eu quero apenas dizer, para encerrar, que essa singela nossa pequena palestra possa, de alguma forma, ter mostrado que nós não precisamos ser subalternos, não precisamos estar nos curvando a ninguém, mas nós precisamos ser justos, nós precisamos ser corajosos em não enfrentar aquele que às vezes está, como disse uma certa ocasião, muito de um bom humor, um palestrante. Se uma pessoa está braba, se uma pessoa está descontrolada, afaste-se dela. Ele dizia: não toque tambor para doido dançar. Né? Então, nos afastemos, passamos, as coisas vão passar e depois a pessoa vai ver que tudo isso não passava, às vezes, de uma alteração. Então, meus amigos, e a maior mensagem que queremos então deixar nesse momento é que demoramos para entender essa passagem do apóstolo, quando ele disse que a maior de todas as nossas lutas, ele disse, é o bom combate. E eu custei a entender o que ele queria dizer com bom combate. Será que era um combate em que eu ganhava, eu perdia? Mas o bom combate, meus amigos, que o apóstolo dizia, é o combate que eu faço comigo mesmo. É o combate que eu travo com minhas más tendências, como diz a doutrina espírita. Se conhece o verdadeiro espírita pela luta que ele faz para dominar suas más tendências. Todos nós temos as más tendências. Aquela relação toda que estava lá na sala esperando, todas nós carregamos todas elas conosco. Mas a nossa grande vitória, o bom combate, é essa luta contra essas imperfeições. É aparar essas arestas, é buscar esse caminho da evolução, sabendo que nós todos estamos sujeitos a uma lei que não tem como fugir dela. Lei de causa e efeito. O que nós fazemos voltará contra nós. Como disse o escritor famoso Pablo Neruda, disse que nós vivemos entre as nossas escolhas e as consequências. Nós somos livres para escolher. Tudo que nós fazemos na nossa vida é permitido. Como disse o apóstolo, mas nem tudo é lícito.
E tudo que nós fazemos, nós vamos ter que colher de volta. Então, no momento que nós tivermos essa concepção da nossa vida, que nós soubermos exatamente que isso nos acompanhará para sempre, vamos começar a mudar a nossa postura. Vamos começar a semear coisas boas. Vamos começar a plantar coisas que nós sabemos que vamos colher depois. Não é nada inteligente, então, fazer coisas erradas sabendo que vamos receber de volta a mesma coisa. Então, meus amigos, que lutemos o bom combate e que Deus nos abençoe a todos. E eu agradeço muito a atenção caridosa de todos vocês. Muito obrigado. Nós vamos fazer a nossa prece de encerramento. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador, Mestre Jesus, nosso exemplo e guia, amigos espirituais, nossos anjos de luz, nosso anjo guardião, nós queremos hoje agradecer pela felicidade de estarmos aqui, de poder participar desse momento, de poder aprender alguma coisinha, de poder levar para o nosso pequeno mundo um pouco daquilo que podemos melhorar em nós. Que Deus abençoe as pessoas que hoje sofrem em leitos de hospitais, em prisões, pessoas às vezes com doenças terminais. Que Deus as ampare a todos, que possa levar a cada um o consolo, a esperança, a fé. Que o amparo de Deus possa estar com todos e que ao retornar aos nossos lares possamos também estar um pouco melhor na nossa vida, na nossa relação com as pessoas, que possa ser cada dia melhor. Obrigado, Senhor, que assim seja.